Segunda-feira, dia 4 de maio de 2020, voltamos ao ar mais uma vez com o nosso programa, que vai ao ar de segunda, quarta e sexta-feira, aqui pelo Facebook da Unifilmes, que já vai estar aparecendo para você aí, que é o @Centro Universitário de Mineiros, o nosso programa que traz as informações sobre o coronavírus, o Covid-19. E nós já estamos ao ar pelo Facebook da Unifilmes e também no Facebook dos nossos parceiros. Hoje, infelizmente, tivemos um probleminha técnico, nós não fomos para o YouTube. Mas depois que encerrar o programa, a gente já vai subir ele para a plataforma do YouTube e também no nosso Instagram, que você pode estar seguindo, que é o @Unifilmes Oficial. E os nossos parceiros, lembrando eles aqui, são o Mercadão da Eletrônica, o jornal O Positivo, Alto Taquari em Pauta, Rádio Cidade de Alto Araguaia, Prefeitura de Portelândia, Prefeitura de Santa Rita do Araguaia, Rádio Regional FM aqui de Mineiros, a Rádio Eldorado também aqui de Mineiros, o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Unifilmes, o jornal A Tribuna Piranhense, Rádio Satélite, a página do delegado Dr. Cleverson, lá de Costa Rica, a revista Celebridade de Iturama, lá em Minas Gerais, a Rádio Educativa de Alcinópolis, a página de provedor de internet, a Usina Net, lá de Costa Rica, Folha de Caiapônia, Ideias Produções, lá de Rondonópolis, a Prefeitura de Alcinópolis e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Alcinópolis. E a página Eu Conto Tudo, lá de Costa Rica, o Extra News e o Pequi News do entorno da capital goiana e o Observatório Covid da UFJ, Universidade Federal de Jataí. E hoje, segunda-feira, nada melhor para a gente falar sobre alimentação. E nada melhor a nossa entrevistada de hoje, ela é mestre em Planejamento e Desenvolvimento Regional, supervisora da Emater Unidade de Mineiros e professora da Unifilmes do curso de Agronomia, com ênfase em Extensão Rural e Paisagismo. Eu queria convidar a professora Márcia Maria de Paula. Vem para cá, professora. Bom dia, é um prazer receber você aqui no nosso programa. Bom dia, William, bom dia a todos as pessoas que estão nos ouvindo aí via todas essas plataformas digitais. Agradeço o convite. Professora, o espaço está aberto para você se apresentar, fique à vontade. Então, em tempo, né, de pandemia, falar de alimentação saudável eu acho que é muito pertinente. Nós temos que manter nossa saúde, nós temos que aumentar a nossa imunidade e falar de alimento, de comida, eu acho que é muito pertinente. Eu tenho, por formação, sou engenheira agrônoma e tenho trabalhado, dedicado toda essa minha trajetória profissional falando de alimentação saudável, falando de produção de alimentos. Então, eu acho muito importante essa nossa discussão, esse debate hoje. E é isso, e agradeço o convite. Bom, e se você tiver alguma pergunta para mandar para a professora Márcia, pode mandar no nosso WhatsApp, tá? Que é o 649-9695-7612. Repetindo, é 99695-7612. Você pode mandar a sua pergunta aí que a gente vai responder aqui ao vivo para você. Professora, e por falar em alimentação saudável, a gente tem que entrar no assunto da agricultura familiar, né? Para aqueles que estão nos assistindo, como que funciona a agricultura familiar? O que é a agricultura familiar? A agricultura familiar, como o próprio nome diz, é aquele tipo de agricultura que tem como base de produção e gestão da atividade agrícola a família. E no Brasil, esse termo é um termo relativamente novo, que ele chega no meados de 90. E hoje tem uma lei, que fala, o que é a agricultura familiar. Então, esse tipo de produção que tem por base de gestão e de produção a família e que não tem uma área muito grande também. A área de produção ela não passa aqui na nossa região de 240 hectares ou 50 alqueires, são 4 módulos rurais. E a família, ela mora ali perto e a maioria da renda é proveniente do campo. Tá? Então, isso é o conceito de agricultura familiar, contrapondo à agricultura empresarial, que tem por base
a produção de commodity, né, que está ligada a grandes propriedades rurais, e a gestão não é feita diretamente pela família, né. E mais uma informação sobre a agricultura familiar é que ela responde por 70% do alimento que chega na nossa mesa, né. Então, quem produz alimento que chega na nossa mesa praticamente é o pequeno agricultor, é o agricultor familiar. Esses alimentos, eles seriam a questão de verduras, legumes, frutas, arroz, leite, feijão, leite, o próprio milho, né, que às vezes a gente acha que é produzido mais por grandes propriedades. No Brasil, ele é produzido pela agricultura familiar. A gente tem visto também que tem crescido bastante a agricultura urbana. É isso, né? Qual que é a diferença da agricultura urbana, da agricultura familiar, da agricultura empresarial? Então, esse termo também, agricultura urbana, é um termo também relativamente novo, né? Nós sabemos que nas cidades, né, a gente chama de cinturão verde, né? Então, existe muito produção de alimentos, principalmente verduras, né, as hortaliças folhosas, que são produzidos bem pertinho da cidade, em chácaras, em quintais grandes, né? Então, isso é o conceito da agricultura urbana, que pode ser agricultura familiar, que pode estar enquadrado dentro desse conceito da agricultura familiar, né? Inclusive com crédito, né? Um crédito subsidiado, para exemplificar, né? Participa das políticas públicas. E a agricultura urbana também se refere à produção nos nossos quintais, né? Às vezes não como atividade econômica, mas como uma atividade de jardinagem que agrega na nossa alimentação, né, as nossas hortas também caseiras dos quintais. E a agricultura familiar, como eu já disse, né, difere da empresarial, que é esse modelo de agricultura em grandes áreas, em larga escala, e normalmente ligada a commodities, né, a produtos que são exportados, né, como soja, a parte de bioenergia, cana, né, aí isso enquadra como agricultura empresarial. E como que essa área está sendo afetada pela pandemia? Principalmente os pequenos produtores, né? Exatamente. Assim como todas as áreas, né, a gente vê que também a agricultura familiar tem sido atingida pela pandemia. Acredito que, lógico, outros setores muito mais, porque nós estamos falando de alimento, né? Mas principalmente por conta da merenda escolar. Eu acho que a gente tem que destacar isso aqui. Com a lei de 2009, o Brasil passou a adquirir produtos da agricultura familiar para alimentação escolar. Então, todos os municípios, a maioria dos municípios no Brasil, então, fornece, os agricultores, através de suas organizações, oferecem os produtos para alimentação escolar. E agora, com a pandemia, com o isolamento social, com as aulas, algumas online, outros no município, por exemplo, tá suspensa as aulas, né, está em recesso. Então, com certeza, a agricultura familiar vem sendo muito, muito mesmo afetada. Com certeza. A gente tem visto bastante esse movimento, né, do próprio governo, da própria cidade, os próprios municípios estarem fazendo esse movimento de falar, não, vamos comprar dos pequenos produtores, vamos ajudar os pequenos produtores. Só que a gente tem aquele pequeno obstáculo, como chegar a esse pequeno produtor? Exatamente, assim como a recomendação da gente ir no mercadinho, em vez de ir nas grandes redes de supermercados, né, o produto, né, a verdura, a fruta, o alimento, né, in natura, a gente também recomenda. Hoje, mineiros, nós temos 4 feiras, 4 dias de feira, né? A feira municipal, ela funciona às quartas e domingos, né? A feira está funcionando, então quem quiser, quem já tinha o hábito de ir, pode ir. Existe todo um ordenamento, né, restrições, não existe aquelas cadeirinhas do pastel da feira, né? Não existe isso agora. Mas os produtores estão levando seus produtos, sim. E nós temos uma segunda-feira, uma outra feira, né, que acontece às terças e sextas, na sede da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Mineiros, que também funciona aqui no setor Santa Isabel, abaixo ali da Marquió, perto da igreja Santa Isabel. Esses pequenos produtores, eles estão se adequando à tecnologia?
Como que eles estão aliando a agricultura familiar com a tecnologia? Porque a gente tem visto bastante o uso de redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, para vendas de produtos. Sim, com certeza. A gente tem visto na nossa região, não especificamente aqui em Mineiros, mas aqui em Mineiros também, né? Se a gente abrir plataforma aí o Instagram, você vê pessoas vendendo queijos, por exemplo, né? Então, os agricultores estão também usando essas redes sociais, sim. Mas na região a gente vê que isso, talvez Mineiros, por o canal de comercialização já está um pouco acontecendo, né? Os supermercados continuam recebendo produtos da agricultura familiar, nós esquecemos de falar isso também, né? Nas gôndolas dos supermercados, qualquer supermercado hoje você encontra verduras e frutas, mais verduras, né, vindos aqui da produção da agricultura familiar. Mas a gente tem também grupos, né, as feiras, né, os próprios feirantes se organizando em grupos de WhatsApp para atender consumidores, né? Então você se organiza e solicita aí uma cesta de produtos e você recebe esses. Então os próprios produtores já se alinharam com a tecnologia. Já estão, sim. Eu estou vendo muito isso em Jataí, né, na região muito. Mineiros um pouco menos, mas na nossa região a gente tem um diálogo muito próximo, né, desses municípios, né? Existe a gente chama de território, né? São 9 municípios da região. E a gente está sempre dialogando com esses grupos de agricultores, né? Eu vi que o programa tem uma rede grande de parceiros, né? Santa Rita, enfim. Então, a gente também tem dialogado muito com esses municípios e trocando experiências, né? Inclusive para utilizar essas tecnologias para que esse impacto seja menor, né? Para que possamos minimizar um pouco esse impacto da pandemia. Ou seja, né, aquele velho ditado, vamos esperar o leiteiro. Não, o leiteiro já está no WhatsApp, ali no celular. Com certeza, com certeza. Professora, a gente recebeu uma pergunta ali, da Carol Barros. Ela está falando assim, existe algum lugar que podemos pedir os produtos desses produtores, algum delivery? Então, é o que eu estou falando. Aqui em Mineiros, a nossa cooperativa local, ela ainda não está articulada para atender ainda, mas eu acredito que acredito não, com certeza eles estão abrindo mercados e brevemente vai estar atendendo. Mas hoje, em Mineiros, que eu poderia falar assim, agora não. Tá? Essa cooperativa, ela chama Coopermin, ela existe desde 2011 e ela foi criada, basicamente, assim, o objetivo principal dela foi atender a merenda escolar. Tá? Então, como agora a gente teve esse problema da pandemia, foi suspensa, mas, considerando que o governo federal, através do Ministério da Agricultura, ele colocou que os produtos devem ser entregues para as famílias, né, que os alunos estão sem a merenda, mas já existia esse recurso para comprar a merenda escolar. Então, hoje, o Estado, em Mineiros, no município de Mineiros, o Estado já está comprando, retornou as compras para levar para a escola e as famílias irem na escola buscar esses produtos. Né? Então, a merenda não é distribuída na escola, a família que vai buscar. Bacana. Né? Então, isso bacana. já está acontecendo aqui em Mineiros. Na nossa região, alguns municípios também já está acontecendo isso. Né? E desses produtos todos que são feitos ali pela agricultura familiar, como você disse, frutas, hortaliças, leite, queijo, algum desses produtos sofreu mais do que o outro? Por causa da pandemia? De perca, de não conseguir vender? Então, né, esses produtos, né, que hoje estão mais, como eu disse, focados aí na merenda escolar, esse grupo que está organizado, né, porque a gente tem outros agricultores produzindo e entregando, né, nos supermercados, na rede de varejos, nos sacolões, participando da feira. Mas como a gente atua mais diretamente com esses agricultores, além desses produtos que a gente falou, a gente tem as agroindústrias, né, que são as queijarias, os doces, rapaduras, e nós temos uma agroindústria de polpa de frutas, e nós temos também umas 4 agroindústrias de panificação. Essas agroindústrias, elas são nas fazendas, 2 ou 3 em assentamentos rurais de reforma agrária,
E essas agroindústrias, elas foram muito afetadas, porque tem agroindústria que entregava em torno de 10 mil peças por semana para as escolas, né? Então, hoje, essas agroindústrias basicamente estão paradas, né? Então, a gente poderia dizer que esse setor dessas panificadoras, né, que estão lá no campo, essas, com certeza, estão sendo mais atingidas, infelizmente. Ó, a gente recebeu mais uma pergunta ali, ó, do Fernando Assis. Ele, professora, acha que se fomentarmos a agricultura familiar, podemos ter uma alimentação mais saudável durante a pandemia? Nossa, excelente pergunta, Fernando, e com certeza. O que é a alimentação, né? A alimentação é o nosso combustível, é o que nos move. Se a gente tem uma alimentação ruim, a gente não vai ter saúde, não vai ter imunidade. E quanto menos a comida anda, ou seja, quanto mais perto a comida, né, a gente estiver mais perto da produção, o consumidor, estiver mais junto com o agricultor, o consumidor souber onde esse alimento foi produzido, de que forma, muito mais nutritivo será esse nosso alimento, né? Existe um movimento mundial, né, que fala dessa questão das milhas do alimento, né? A Europa, por exemplo, não concebe um alimento andar mais que 2.000 quilômetros, né? Então, e nós, se pensarmos no nosso café da manhã, no nosso almoço, de onde veio essa cenoura que a gente está comendo? De onde veio esse feijão? Então, há um movimento mundial, né, de se considerar, né, essa produção, se alimentar com um alimento produzido mais perto de nós, com certeza. Com certeza. E por falar em alimento, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já fui em evento que a professora fez, da agricultura familiar. A comida que eles fazem, eu vou te falar, o almoço que você tem em casa, que você compra no mercado, a comida é boa. Só que eu vou te falar, a comida feita ali na fazenda, acabou de sair do chão, acabou de limpar e fazer, é outro sabor. É outro sabor, com certeza. Né? E dá uma sustância. É comida de verdade, né? Hoje eu acho que a gente tem que... Eu acho que esse momento está nos colocando, né, para repensar, né, nosso estilo de vida, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar que o alimento é o nosso combustível, né? Se eu tenho um carrão, né, William, você tem uma Ferrari, você vai colocar qualquer combustível dentro da Ferrari sua? Não, né? E nós somos uma Ferrari, né? O nosso corpo é uma Ferrari. E a gente, muitas vezes, estamos colocando combustível de péssima qualidade, né? E, professora, você acha que depois dessa pandemia, assim, existirá uma nova concepção da agricultura familiar? Olha, eu acredito e espero, né, o que a gente tem lido, inclusive foi uma fala da ministra da Agricultura, né, com certeza, isso vai ser um dos... Sempre nas pandemias, né, se a gente lê, né, gripe espanhola, a gente mudou hábitos, né, e hoje a grande mídia vem discutindo muito essa questão pós-pandemia, né. Eu acredito, com certeza, que a agricultura familiar ela vai ser muito mais valorizada. E uma outra questão, retomando a discussão da agricultura urbana, né? Nós também, nós enquanto pessoas, né? Enquanto sociedade, enquanto unidade familiar, nós vamos começar a plantar condimentos, nós vamos começar a todo mundo ter um pé de cebolinha em casa, uma salsinha, né? Começar a valorizar essas questões que são essenciais, né? Eu vi, inclusive, um meme, agora nas redes sociais, que me chamou a atenção, e a economia está entrando em colapso porque agora a gente só compra o essencial, né? Então, isso é para a gente repensar, né? Então, e comida, alimento é essencial. Acabou a compra do supérfluo, né? Exatamente. E como você mesmo disse, para trabalhar um pouco mais essa agricultura urbana, tem crescido muito as hortinhas dentro de casa, né? Com certeza, com certeza. E isso essa outra questão que eu tenho falado, né, que eu vi também, não é minha, plantar comida é como imprimir o dinheiro. Você não gasta. Então, plantar um alimento, gente, é imprimir dinheiro, é a mesma coisa. Para você ir no supermercado, você não tem que levar o dinheiro? Então, você pode. Você pode, a partir de uma sementinha, a partir de uma muda, né, você pode plantar seu alimento. Plantar uma batatinha, uma cenourinha, um Coisa. tomate. Você pode plantar um Ora Pronobis, né, que são as plantas alimentícias não convencionais, as punks, né, que também
vem se falando muito delas, que são aquelas espécies que os nossos avós, os nossos pais tinham acesso e que hoje, com essa vida louca que nós estávamos levando, e que agora deu uma freada, é hora da gente retomar esses alimentos que não fazem mais parte da nossa vivência, da atualidade, mas que fizeram parte e que são alimentos extremamente ricos, muito fáceis de ser cultivados, né? Temos vários exemplos aqui na nossa região, a taioba, araruta, ora pronobis, enfim, são muitos alimentos, né, que a gente consumia e que agora não consome mais, e que nasce no nosso quintal, no nosso jardim, espontaneamente, inclusive. Então, a gente está falando bastante disso. Vamos plantar isso, vamos plantar aquilo. Aonde a gente consegue essas sementes? Essa é a questão. Aonde conseguir as sementes? Nós temos um projeto de extensão aqui na universidade já desde 2003, já faz muitos anos, né, que é um programa um programa de extensão universitária de apoio à agricultura familiar. Então, essas sementes, a gente mantém um banco de sementes hoje na Emater, né, que eu também trabalho, sou extensionista rural na Emater, e em parceria com a Unifimes, a gente tem esse banco de sementes. Né, então, quem precisar, quem quiser uma mudinha, sementinha dessas punks, a gente tem. Inclusive, na fazenda experimental também, a gente tem um banco de multiplicação dessas espécies, né, coordenados lá pelas colegas da Unifimes, Ildair e Neuza, que mantêm essas espécies também. Então, é só nos procurar na Emater, que nós temos lá sementinhas e mudas para doação. Olha que bacana. Então, e a gente vem fazendo também um evento, que é a Festa da Semente, já também há 10 anos, né, que o objetivo é propagar, é expandir essas espécies. Então, quem quiser fazer a sua hortinha dentro de casa, procurar... A Emater. Agora a gente está em trabalho home office, né? Mas tem o Facebook lá. Mas a gente... Ou tem um site? Tem o nosso site, porque a Emater é uma agência do governo, né? Mas tem como entrar em contato, sim, com a gente, que lá na própria Emater, na nossa sede, tem lá nossos contatos, né? Para que possa... Bacana, muito. Pode, através do nosso canal aqui também, é só entrar em contato comigo. Mandar aqui no Facebook. Exatamente. Que a professora responde. Eu também respondo. Se você tiver alguma dúvida sobre a semente, sobre a plantinha, a mudinha, manda aí que depois a gente Com passa para a certeza. professora responder. Com muita alegria. Olha, a gente está recebendo mais perguntas ali. A Inês Abreu, ela deixou um comentário. Realmente, professora, temos que cuidar da nossa alimentação para termos uma imunidade forte para atravessar a pandemia. Com certeza. E o professor Rômulo Renato, ele que sempre nos assiste, um abraço para o professor, ele está falando assim, por que o alimento orgânico é sempre bem mais caro que o não orgânico? Chega a ser um absurdo a diferença de preço. Professor Rômulo, um grande abraço também. Realmente, aí é uma questão de oferta e demanda, né? Então, a gente tem muito menos produtos orgânicos sendo ofertados, e, infelizmente... hoje a questão do orgânico é um nicho, né? E pensar que nos nossos avós todo mundo comia orgânico, né? Nossos avós e muitos dos nossos pais só tinham alimentos orgânicos, né, na mesa. Infelizmente, professor Rômulo, mas uma coisa que eu acho que eu gostaria de reforçar é que muitas vezes esses agricultores da feira, eles plantam orgânico, eles só não têm o selo orgânico, tá? Mas muitos ainda utilizam práticas tradicionais de cultivo. E a gente vem fazendo um trabalho há muitos anos aqui na nossa região, enfocando essa questão da agroecologia. Porque o produto orgânico, ele parte de uma certificação que é toda regulamentada pelo Ministério da Agricultura. Então, você ter o selo orgânico parte por auditoria, então tem um processo. Mas a gente vem falando de agroecologia, né, que é o produto agroecológico, né, que aí a gente não tem essa questão do selo. Então, você passa esse contato, né, a gente aproximar do produtor, da produção, começar a frequentar feiras, isso você vai conhecendo os sistemas de produção e você passa a adquirir produtos mais saudáveis e, o mais importante, que é o professor Rômulo comenta, com preço justo. Bacana. Professora, a senhora já falou aqui, mas vamos dar uma refrisada. Para ter acesso a esses produtos, eu quero comprar um queijo, eu quero um leite, eu quero comprar umas hortaliças, quero comer algo mais fresco. Onde? Ok. As feiras, pessoal, eu acho que as feiras são os principais canais para a gente ter acesso a esse alimento.
Então, passar a frequentar mais as feiras. Tá? Então, como eu disse, nós temos as feiras de quarta e domingo, que acontece na Feira Municipal, e temos a Feira da Copermin, que ocorre às terças e sextas, na sede da Copermin. E é isso, porque ali você vai conversar com o agricultor, é com quem está produzindo. Tá? E a cooperativa, né, através da nossa presidente, que eu até liguei para ela, a Zenaide, a qual eu mando um abraço aí para todos os cooperados, eles, com certeza, eles vão estar abrindo esse canal para delivery, para entregar cestas. Né? Nós já tivemos aqui em Mineiros produtos orgânicos, inclusive certificados, que faziam cestas. Eu cheguei a consumir. Né? Aliás, tem um agricultor ainda, se não me falha a memória aqui, o Danilo, ele está ainda fazendo entregas também. Ó, tem, eu lembrei de um. Depois tem que deixar o contato dele aqui para a gente deixar aqui nos comentários. Até para responder àquela senhora que fez a pergunta. Então, a gente tem, sim, e esse mercado ele tem que acontecer, né? Ele tem essa coisa das cestas, o mais breve possível. E é uma das metas da nossa cooperativa local. E ele indo lá na feira, ele pode até pedir o telefone do produtor, né? Falar, você entrega na minha casa. Sim. Acho que alguns deles já fazem esse tipo de entrega, não fazem? É tradição, né? A gente tem aqui em Mineiros, por exemplo, os queijos. Vamos pegar exemplo dos queijos, né? Aquele queijo bem artesanal, ainda que não tem uma agroindústria, mas é muito tradicional você ter a sua freguesia, né? Fulano, lá da região traz queijo toda semana, tal dia aqui em casa. Então, isso já é uma tradição. Com a cidade crescendo, né, e principalmente para atender esses mercados institucionais, que é o mercado da escola, nós, aí se cria as queijarias, com o serviço de inspeção municipal, né, com toda a questão legal, mas é tradição, sim, já ter essa entrega, esses produtos, esses deliveries. Né? A gente tem mais uma pergunta ali. Nosso papo, infelizmente, está chegando ao fim, mas se pudesse, acho que a gente ficava horas aqui conversando. A pergunta é o seguinte, professora, acha que podemos encarar como uma oportunidade de nos reeducarmos em relação à alimentação? Nossa, com certeza. Eu acho que esse vai ser um dos maiores legados dessa pandemia, eu espero, porque o que está acontecendo, né, com esse momento, a gente em casa, antes a nossa desculpa, era, não temos tempo, nós não temos tempo para fazer comida, nós não temos tempo para nada. Agora nós temos tempo. E nossa saúde, ela está ligada, o nosso alimento é o nosso remédio. Então, eu acho que é uma oportunidade enorme para que a gente possa repensarmos nossa alimentação. E atenção, a gente só come o que a gente leva para casa. Então, a gente tem que pensar muito bem o que a gente está levando para casa. Então, essa nossa relação com o consumo. Tá? Então, o que a gente está comprando? Então, por isso a gente reforça. Vamos às feiras livres, no supermercado, na gôndola, vamos selecionar, vamos perguntar qual produto que é produzido localmente, que os supermercados nos informam. Então, com certeza. Professora, eu queria que você deixasse alguma dica para quem está nos assistindo, para as pessoas saberem sobre finalizar esse nosso bate-papo legal da agricultura familiar. Falar, não, eu quero produzir, onde que eu posso ir, o que eu posso comprar, o que é melhor para a minha saúde. Ok. A agricultura familiar ela é muito importante. Então, a primeira coisa é a gente valorizar essa produção. Às vezes, a gente fala de agricultura familiar e a gente tem aquele pensamento que são agricultores que plantam só para subsistência. Não são. São os agricultores, são a agricultura familiar que produz a maioria do alimento que chega na nossa mesa. Infelizmente, as cidades não são autossuficientes, não produzem tudo, mas produzem, sim, uma grande parte. Essa cooperativa que nós abordamos aqui, ela produz, para vocês terem uma ideia, ela entrega mais de 30 produtos diferentes para a merenda escolar. Mais de 30 produtos. Tá? Então, pessoal, valorize esses agricultores locais. Passe a ter uma convivência, conheça essa produção. Outra dica que a gente deixa, aproveite um pedacinho de terra que você tem no seu quintal, no seu jardim. Se não tem, pode plantar em vaso. Faz muito bem, é a nossa reconexão com a terra. Né? Nós somos natureza também. E dizer que a Unifimes, através da nossa diretoria de extensão, nós temos um projeto, né, como eu disse, há muito tempo,
que é o Programa de Extensão Universitária de Apoio à Agricultura Familiar, que, junto com os parceiros locais, a Emater, a Prefeitura Municipal, realiza esse trabalho, né, de promover a saúde através da alimentação saudável, né, valorizando essa produção local. Então, eu agradeço o espaço e, para todos as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, que qualquer dúvida pode entrar em contato através do nosso Facebook, que a equipe de comunicação entra em contato, e vamos fazer essa rede, né, que conecta agricultores e consumidores, e essa rede das pessoas que têm a mãozinha verde e começa a produzir pelo menos um pouquinho do seu alimento na sua casa. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. O nosso bate-papo foi ótimo. Acho que, se pudesse, a gente ficava aqui horas falando disso, porque tem assunto, tem pergunta e tem gente mandando pergunta. Então, caso você mandar a sua pergunta, a gente vai estar passando para a professora Márcia. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí que depois a gente passa para ela responder você, tá bom? Professora, muito obrigado, foi ótimo. E a gente vai voltar agora quarta-feira, às 9 horas, horário de Brasília, aqui pelo Facebook da Unifimes e também pelo Facebook dos nossos parceiros. Fiquem todos com Deus e até quarta-feira.